Reflexão do dia, Salmo 110. Este é um dos salmos especiais do Saltério, chamados Salmos Messiânicos. Há uma série de referências em todos os versículos desse salmo ao Messias, que viria tantos séculos depois. Mas o mais interessante é perceber nesse salmo como alguns atributos, algumas características da trajetória messiânica de Jesus acabam surgindo ao longo do salmo. O salmo começa por lembrar o seu senhorio. E o primeiro versículo é: disse o Senhor ao meu Senhor. E isso vai aparecer inclusive no ministério de Jesus com a lembrança clara de que Davi considera o Messias o seu Senhor. Então é interessante notar que aquele que seria filho de Davi já é apresentado aqui como Senhor. O versículo 2 traz a ideia de domínio, ou seja, o senhorio de Cristo. O senhorio do Messias é destacado já nos primeiros versos desse salmo. Depois, o salmo faz referência ao sacerdócio de Cristo, sim, ao conceito do Messias como um sacerdote. Aquela menção feita lá na carta aos Hebreus, ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é baseada neste salmo. Aqui já está presente o conceito de que Jesus viria não apenas como Senhor, mas ele exerceria a missão sacerdotal. Ele seria aquele que tornaria possível o acesso ao Pai. A carta aos Hebreus vai entrar em mais detalhes e mencionar que esse é um sacerdote estabelecido diretamente por Deus e não por linhagem humana. Esse é um sacerdote definitivo, eterno, que jamais seria substituído. Este é um sacerdote que realiza uma obra única, perfeita e completa, um sacrifício definitivo e final. Este é um sacerdote que, diferente dos outros, não ofereceria um holocausto, mas se ofereceria como holocausto. E o Salmo faz referência a isso. Mas além deste conceito de rei, de sacerdócio, este salmo ainda faz referência a Jesus como juiz, aquele que viria para julgar. E aqui nós temos um conceito que vai aparecer inclusive na perspectiva escatológica. É o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que lembra Jesus como sendo o juiz. Quando pensamos no juízo final, no julgamento final de todas as tribos, povos e nações, Jesus é o juiz. Perceba que, de forma impressionante e extraordinária, este salmo, cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, já apresenta com riqueza de detalhes aquela que seria a missão e a tarefa do Filho de Deus quando viesse ao mundo. Viria como Senhor, porque Ele é Senhor. Viria como sacerdote para tornar possível nosso acesso ao Pai e a nossa salvação. E viria como juiz que tem, desde então, estado à direita do Pai. E um dia se manifestará no grande juízo, como aquele que julgará toda a terra. É esse Jesus apresentado tantos séculos antes, que veio ao mundo e que se apresentou ao longo de sua trajetória sobre a terra. É esse Jesus a quem temos o privilégio de conhecer, que preenche a nossa vida e que completa o nosso viver. Amém.